Boa tarde, gente, a paz do Senhor Jesus. Bom, eu vim aqui mais uma aula com vocês, amém? Essa aula vai ser bem rapidinha. Vou falar sobre transferência de unção ou impartição de dons ou unção. Como, irmã Brenda, que isso funciona? Tá. Todos nós, como nós buscamos ao Senhor, a gente recebe dons, né, unção. Toda vez que a gente jejua, que a gente ora, que a gente paga preço, o Senhor, ele nos dá dons e também nos dá unção. E nós vemos que a unção e o dom que o Senhor emprestou para cada um de nós, ele pode ser transferido para uma outra pessoa que carrega aquela unção e aquele dom. Por exemplo, né, eu carrego dons de curar, que o Senhor emprestou para mim, dons de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu tenho também o discernimento de espírito, dom da fé e variedade de línguas. Tenho interpretação de línguas, mas não fluo tanto nela, mas eu tenho um pouco comigo, né? E eu também tenho... discernimento de espírito já foi, né? Dom da fé também comigo, né? Que foi ativado no dia que eu orei, né? Por uma pessoa. Eu tive uma fé muito grande e a partir daquele dia eu passei a ter uma fé maior. E a fé, o dom da fé, ele é uma fé, não uma fé normal, ela é uma fé sobrenatural. Na aula de dons, eu vou estar explicando como cada dom funciona, né? Como é que cada um flui, como adquirir mais rápido cada um desses dons, tá? Então eu tenho alguns dons comigo. Um único que eu não fluo muito é sinais e maravilhas, né? A única manifestação desse dom que eu tenho são pó de ouro, que são brilhinhos branco ou de prata, que quando eu estou orando aparece nas mãos, no corpo, né? Em mim só apareceu algumas vezes no braço, nos meus braços, tem um vídeo comprovando, mas nas mãos sempre aparece quando eu estou orando, né? Então é um sinal, né, da glória de Deus, bem que eu fluo apenas, né? Mas o dom de sinais e maravilhas, ele é muito mais profundo do que isso. Tem muitas coisas que pode acontecer com esse dom, né? Mas a aula aqui não é sobre dons. Eu vou explicar sobre dons, né, na próxima aula, mais futuramente, tá? Então, eu fluo, né, em alguns dons. E vamos supor que você tem aí o dom de curar, mas você não tem o dom da revelação, que é palavra de conhecimento. E você queira muito esse dom, e você pode estar pedindo impartição de uma pessoa que carrega esse dom. O que é impartição? É aquela pessoa que carrega a unção ou o dom, né? Vai lá e coloque a mão sobre você e fale para o Senhor que ela vai estar transferindo aquilo que está sobre ela para você. Por exemplo, eu carrego dons de curar, né? Palavra de conhecimento, línguas, variedades. Então eu posso estar falando para alguém que não tem esse dom, mas quer. Senhor, eu transfiro em parto com esta pessoa agora, com João, com a Maria, o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua, no nome de Jesus Cristo. Aí eu conto 1, 2, 3 e assopro, receba. E a pessoa vai receber aquele dom e aquela unção que está sobre a vida daquele profeta ou daquela mulher de Deus. Só que é o seguinte, você não vai sair daí correndo atrás de profeta, de homem e mulher, atrás de dons, né? E de unção. Você tem que ter cuidado, porque se aquele homem, aquela mulher de Deus não tiver uma vida no altar, de jejum, de oração, de consagração, ela pode transferir para você, ou ele, tudo de ruim que tem na vida dele. A transferência de unção é algo muito perigoso. Você tem que pedir para alguém que realmente carregue mesmo a presença de Deus, que seja um homem e uma mulher de Deus mesmo, com vida no altar.
Porque se aquela pessoa, ela é usada, né, num dom, mas ela tem raiva, ela tem ódio, faz muita coisa errada no oculto, aquela maldição que está na vida da pessoa vai vir para você. Amém? Então não saia pegando impartição de qualquer pessoa. Busque diretamente na fonte que é Jesus, porque você tem 3 maneiras de você receber impartição de dons e de unção. Primeiro, buscando com oração e jejum, pagando preço, como foi o meu caso. Segundo, recebendo impartição de Deus diretamente, que Ele mesmo vai e derrama sobre você. E terceiro, você pode receber em sonhos. Eu já recebi 2 vezes no sonho, impartição de uma grande mulher de Deus que eu sigo, né? E eu recebi no sonho também, que é possível, tá? Então, como é que você vai se preparar para receber uma impartição de unção e de dons? Você tem que jejuar bastante, você tem que ter uma vida jejuada, porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Se o teu odre, que é o teu compartimento espiritual, tiver com pouco jejum, e aquela pessoa que carrega uma unção genuína e flui em muitos dons, o compartimento espiritual dela é muito grande. Então, aquilo que está sobre ela, aquela capa que está sobre ela, e ela transferir para você, você só vai receber a metade. Se você não tiver com seu compartimento grande, tá? Como é que você vai aumentar o seu compartimento espiritual? Com jejum. Você vai fazer períodos maiores de jejum. Se você não tem costume de jejuar 24 horas, 2 horas, 48 horas, que é 2 dias, faça no seu limite, comece com pouco. Se você é acostumado a fazer somente 2 horas, aumente para 3, vai devagarzinho, até você conseguir chegar a um nível maior, tá? Porque tem demônios que só saem com jejum e oração. Essa casta de demônios só sai com jejum e orações. Então tem alguns demônios que você com pouco jejum vai conseguir sim expulsar no nome de Jesus. Mas tem legiões e demônios maiores que você precisa ter um nível de unção maior e de jejum maior para expulsar. Amém? Então tá, né? Tem alguns personagens da Bíblia que transferiram unção. Elias transferiu para Eliseu a capa. Moisés para Josué. E também Moisés transferiu para 70 líderes a unção que ele carregava para ajudar ele ali com aquele povo, né? Jesus também transferiu para os 12 discípulos. Amém? Ananias para Paulo, Samuel para Davi e Paulo para Timóteo. Porque Paulo fala assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que recebeste por imposições de mãos. Outra coisa, quando você receber uma impartição de unção, de dom, começa a fluir nesse dom. Receba, mas não guarde para você, porque os dons, a unção, não é para gente, é para servir o reino, é para o ministério. Se a tua intenção de ter dom, de revelação, de profecia, de línguas e outros dons para se aparecer, para se mostrar, Deus ele não vai lhe dar. Porque os dons, eles são ferramentas de trabalho. Amém? Qual é o nosso trabalho hoje? É fazer a obra de Deus. É pregar, é louvar, é profetizar. Todos nós temos algo, né, para fazer na obra de Deus. Então tem pessoas que têm dons e talentos, mas querem vender. Eu vou orar aqui, Deus me revela o oculto profundo, mas eu tenho que me fazer um pix. Eu vou entrar no manto aqui, vou falar em língua aqui, só para mostrar que eu tô cheio do Espírito Santo. Não, tá? Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, se você tem desejo de ter os 9 dons do Espírito Santo, ou mais unção, por que você está querendo ter? É para você fazer a obra? É para você ganhar vidas? Ou é por vaidade, ou é por soberba? Porque tem muita gente que quer por vaidade, Deus não dá. Eu quero o dom de revelação porque eu quero falar que eu sou usada, que Deus me usa no oculto. Deus, ele não vai dar, tá? Porque ele conhece o coração.
tá bom? Então, quando você vai transferir a unção que está sobre você, ou os dons que estão sobre você, você vai ter que falar para a pessoa o que você vai estar transferindo. Sempre quando você for fazer impartição de dons e de talento ou de unção, diga para a pessoa o que é que você vai estar transferindo. Para a pessoa saber, ter uma base. Como é que eu vou chegar com você e dizer: eis que estou transferindo aqui hoje a unção de capacitação? Aí você vai ficar assim: tá, mas capacitação para quê? Aí a pessoa vai ficar meio assim, então tem gente que não recebe, né? Diga o que você vai transferir. Eu só transfiro e imparto aquilo que está sobre mim quando Deus me permite, amém? Eu não saio oferecendo. Se você tem alguém que está aí oferecendo, eu quero transferir unção, quero transferir dom, corra disso, viu? Porque deve ter alguma coisa por trás, amém? Quando eu fui na consagração ministrar aí na igreja da pastora Valdeniza, o Senhor me mandou transferir com ela a unção de fortalecimento e de capacitação que um dia Ele me entregou na madrugada. Então, qual que é essa unção de fortalecimento e de capacitação? A capacitação é para ser capaz de fazer coisas que muitas vezes Deus nos dá a direção e nós não tem ainda aquela ideia, a gente não tem aquela estratégia. E com a unção de capacitação sobre nós, Deus ele nos dá estratégia para discernir aquilo que está por trás da situação, tá? E qual foi a unção de fortalecimento também? É mais fortalecimento para fazer a obra de Deus, é mais vigor, é mais autoridade, é mais ousadia e é mais ânimo. Amém? Então, quando Deus me manda transferir essa unção de fortalecimento e capacitação, eu sempre digo para a pessoa, eu sempre digo para a pessoa o que está sendo transferido. Amém? Assim como um dom. Olha, se você está num certo lugar e Deus te tocou no teu coração de você transferir o dom de palavra de conhecimento, você vai chegar com a pessoa e vai falar: olha, você me mandou transferir aqui o dom de palavra de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento revela ali, né, o futuro da pessoa, né, o que está acontecendo ali com a vida da pessoa, que ninguém sabe. Você vai dizer o que é que você está transferindo. Amém? Porque você chegar lá e sair fazendo e a pessoa não entender nada, a pessoa não vai querer receber, tá? Então, se carregue sempre também da unção. Antes de você ir lá e transferir a unção, antes de você ir lá e transferir o dom, se carregue da unção. A unção já está sobre nós, mas tem como você sugar a unção. O que é sugar a unção? É você ter ali um lugar, né, num cantinho assim espiritual, que você vai sempre, quando você precisar, sugar a unção daquele lugar. Eu tive uma experiência com Deus muito forte um tempo atrás, que eu via o Senhor no trono e eu estava na frente dele ali. Eu não via o rosto, mas eu via ele sentado muito reluzente, com roupas brancas, e por trás do trono eu via assim aquele óleo correndo por trás do trono, e aquele óleo amarelo ele caía sobre a minha cabeça, e eu começo a falar, eu já começo a me arrepiar, e tinha 2 anjos também com um bule de ouro na mão, que ele derramava um óleo vermelho sobre as minhas mãos. Então o meu lugar de acessar a unção é essa experiência que eu tive com Deus. Sempre que eu estou orando, sempre que eu estou buscando, ou se eu estou num culto, ou se eu estou em algum lugar, eu fecho meus olhos e eu me imagino lá na frente. Só de eu coisar, eu já sugo. Você sente mais rápida aquela unção. Você começa a sentir eletricidade, a sua sensibilidade maior. A minha mão começa a ficar quente. Então, quando você tem um lugar de acessar a unção, você suga muito rápido. Você sente mais rápido a presença de Deus. Então, eu quero que você faça o seguinte, que você feche seus olhos e você se veja como uma criança de 5 anos. E na tua frente está o Senhor Jesus. Então, você vai caminhando, né, com um pouco de dificuldade por ser criança diante dele. E você vai encaminhando em direção a ele e você abraça o Senhor Jesus. Se imagine criança. Quando você se imagina, você está se rendendo
e você já vai sentir a presença de Deus. Amém? Então você cria isso na sua cabeça e aquilo você vai sugando. E quando você abraça o Senhor Jesus na sua visão fechada, veja como se estivesse saindo dele um óleo amarelo tocando em você, te enchendo. Gente, na hora você vai sugar a unção, você vai sentir a presença de Deus. E se você ficar ali ó, sugando, você fica embriagada, tá? O meu é esse. Tem outras maneiras também de eu sugar a unção. Então essa aula aqui é sobre impartição e também já sobre sugar a unção, né? Que é de algum lugar, um compartimento espiritual muito forte, tá bom? Então o meu compartimento é esse. Sempre que eu tô aqui orando, eu fecho meus olhos e eu me vejo ali, né? Lembrando dessa experiência que eu tive com o Senhor. E quando eu tive essa experiência, foi sobrenatural, porque eu passei 3 dias ou 4 queimando. Parecia que eu tava com febre. Eu tava sentindo muito, assim, a presença de Deus mesmo. Então, aquilo ficou em mim. Então, qualquer coisa, eu já me lembro dessa experiência. Então, fica mais fácil para mim. Tá? Então, a impartição... Amor, por favor, nesse barulho aí. Tô numa aula aqui. Meu marido tá coisando um café ali, mas... Amém. Impartição vem através de imposição de mãos de alguém que tem e carrega essa capa dobrada sobre ela. Como transferir para alguém? Bom, primeiro ter o conhecimento. O conhecimento vai manifestar a glória de Deus, né? Sempre falam que vai transferir, qual é o dom que você vai transferir. Olha, eu vou transferir o dom de curar para você, amém? Você recebe? Recebo. Aí você vai e transfere. Vou transferir o dom da fé. Você sabe como é que é o dom da fé? Ah, é uma fé que eu tenho, uma fé em Deus? Não. O dom da fé é uma fé além dessa fé que você tem. Vou estar explicando isso na aula dos dons. Tá? Aumenta o nível de fé da pessoa, contando algum testemunho de quando você recebeu. Então foi o que aconteceu aqui comigo. Olha, fulano, no dia que eu recebi, que eu tive essa experiência com Deus, eu recebi esse óleo sobre a minha cabeça, que representava mais autoridade. Eu recebi óleo vermelho na minha mão, que recebia mais autoridade nos dons de cura que o Senhor me deu. Então eu tive essa experiência, então eu falo o que aquilo representa, para a pessoa entender o que é, né? Não vai sair transferindo de qualquer maneira, né? Então, manifeste a transferência que você recebeu. Então, o que acontece quando você recebe uma transferência de unção ou um dom? Você, dependendo da tua sensibilidade espiritual, você pode sentir choque elétrico, né? Que é um choquezinho gostoso, maravilhoso da presença de Deus, né? Correndo assim pelo teu rosto, pelo teu corpo, né? Você pode sentir arrepios muito forte. A tua mão pode esquentar, teus pés, tua costa. Você pode cair no chão no poder de Deus. E também não pode sentir nada, porque tem gente que não sente nada, mas recebeu assim mesmo, tá? Quem é mais sensível sente, né, choque, sente ali mais arrepio, né? Eu, quando eu recebo alguma coisa do Senhor, quando eu tô ministrando ou cantando, quem já me viu pregando, eu sempre fico assim, dou um chilique, porque eu recebo assim um choque elétrico. Então eu tremo na base, né? Quando eu tô pregando ali, ou louvando, adorando, eu fico assim, de vez em quando eu faço assim, porque eu sinto um negócio muito forte, mas pela minha sensibilidade, né? Mas cada um sente diferente, de uma forma diferente, tá? Conforme você aumenta seu nível de jejum, mais sensível você fica, né? Antigamente eu não ficava assim, eu sentia ali os arrepios, a presença de Deus, mas eu ficava só assim, amém, recebendo, falando lá em línguas. Mas hoje não, hoje eu sinto a presença de Deus mais forte. Então quando vem assim, eu sinto choque, aí eu fico assim, mesmo assim, né? É forte o mistério, né? Mas cada um tem seu cada um, né? Então tem a impartição direta, quando o próprio Deus toca em você. No dia que eu tive essa experiência com Deus, eu tive uma impartição direta de Deus, né? Que eu fui lá, ele me levou em visão e eu recebi dele, né? Esse óleo sobre a minha cabeça, que era amarelo,
e dos anjos na minha mão, que era vermelho, né? E ainda tinha mais outras coisas da experiência ali que é muito pessoal, que eu não falei, né? Então coloca um louvor, prepara o ambiente espiritual, né? Antes de você transferir. Cria um ambiente de glória. O que é um ambiente de glória? Vou te ensinar também como é que cria um ambiente de glória. Coloque um louvor, tá? Sempre que você for orar, que você for impartir alguma coisa, né? Você coloque um louvor de adoração, assim, não almático, não vai botar aquele louvor almático. Qual que é o louvor almático? É o louvor que só fala do homem. O louvor que só fala, ai, tô na prova, mas Deus vai me tirar, vou me sentar ali na mesa do rei. Esses louvores almáticos, né? Que fala de você. Não, você vai colocar um louvor que glorifique a Deus. Qual que é louvores que glorifique e exalte a Deus? É aquele vento impetuoso do Fernandinho, aquele é um Deus tão grande. Louvores que exaltam e glorifiquem o nome de Deus. E coloque também um louvor de alta frequência, né? Que fala de fogo, que fala do Espírito Santo, né? De Deus, né? Aquele Ave se manifestará, né? É um louvor de alta frequência. Então você cria um ambiente de glória. Antes de você estar ali, né, impartindo alguma coisa, gere fome nas pessoas. O que é gerar fome nas pessoas? Fulano, fecha teus olhos. Igreja, fecha os olhos. Todo mundo começa a orar em língua. Você que fala em língua. Você que não fala em língua, fica glorificando a Deus. Começa a chamar a atenção de Deus. Começa a falar. Chame a atenção de Deus, do Senhor, para você nessa noite. Toque nas vestes dele. Vai gerando fome. Vai gerando fome. Quando você vê que a igreja está pipocando, aí você vai lá e... Agora eu transfiro em parto e pô. Aí o povo, pô. Quem é sensível cai, né? Quem não é, fica lá em pé. Então é assim, né? Eu tô falando, já tô ficando com calor aqui. Mas é assim mesmo, amém? O meu esposo tá ali só olhando, né? Na minha aula, só rindo. Aprende aí também, tá, amor? Pra quando tu estiver aí fazendo a obra, já sabe. Pois é. Então é isso, né, gente? Então você vai gerando fome. Nunca chegue diretamente na pessoa. Esse que o Senhor mandou transferir o dom de cura. Pega, pô. A pessoa vai ficar... Quê? Não. Crie um ambiente de glória. Gere fome na pessoa. Diga o que vai ser transferido, né? Se a pessoa não sabe qual é o dom, como é que flui, você fale para ela primeiro. Olha, eu tenho dons de curar, mas eu fluo mais para curar dor de cabeça, dor de garganta, febre. Então, se Deus me usa nessa parte, Ele vai te usar nessa parte e com o tempo até mais, entendeu? Explique sempre o que você vai transferir, tá bom? Para a pessoa, tá, né? Mas antes de você transferir, sugue bastante a unção, se carregue da unção, como eu te falei. Se imagine lá diante do trono do Senhor, ou se veja criança, né? Diante do Senhor e sugue bastante ali aquela unção, que depois que você estiver pipocando, você vai lá e toca na pessoa. Tem gente que cai, né? Mas não cai endemoniado não, viu? Cai na unção mesmo, tá? E tem gente que não cai, mas recebeu. Tem gente que a mão fica pegando fogo, a costa, o pé, né? Se arrepia toda. Então tem várias maneiras, tá bom? Espero que você esteja entendendo direitinho. Essa aula aqui, novamente, é para quem, né? Estou ensinando sobre impartir, né? Impartição. Irmã Brenda, mas eu vou impartir a unção que está sobre mim, os dons, eu vou ficar sem? Não. Deus, Ele vai multiplicar mais e mais aquilo que já está sobre você. Você não vai perder nada disso, né? Você não vai perder a unção que está sobre você, você não vai ficar vazio, você não vai ficar sem dom, não vai ficar sem nada. Porque o reino de Deus é assim, quanto mais você dá, mais Deus Ele vai te dando, né? Quanto mais você vai falando, mais o Senhor Ele vai te dando, né? Então sempre manifeste aquilo que você aprendeu, tá? Sempre fale. Se você está aprendendo tudo isso daqui hoje, já começa a ensinar, porque quanto mais você ensina, mais Deus vai te dando, tá bom? Então é isso, tá?
Então, dê um comando de voz. Qual é o outro passo para você fazer a empatição? Você vai dar um comando de voz. Gente, vou contar até 3 e vou falar fogo. Quando eu falar fogo, de tudo aquilo que está sobre mim vai para você, né? Vai entrar em você. Aí você pode usar algumas palavras-chave. Fogo, receba, porção dobrada, agora, pai, vai. Seja cheio agora, no nome de Jesus, receba. Aí a pessoa, né? Derrama mais, Jesus. Aí, pam, né? É tudo aquilo que na hora eu costumo falar fogo, né? Ou então eu falo, receba agora no nome de Jesus. Aí assopro na pessoa ali e a pessoa vai e pega, né? Ou então eu falo fogo. E eu já tô até com fogo aqui. Eu já tô até suando, já tô até queimando aqui já. Até meu esposo ali tá só me olhando. É assim mesmo, gente. A gente que é pentecostal, começa a falar dos mantos, a gente já quer sair pipocando, né? Dá mais eu, mano, que meu Deus do céu. Só de eu falar, eu já tô na unção aqui, tá? Agora, né, pra você assoprar, chegar a soprar na pessoa, receba aí, assopra. Ixi, isso aí é só depois com o tempo, quando você tiver mesmo uma unção genuína mesmo. Você viu ali o Benihim, a Kathleen Kuhlman, aqueles outros avivalistas, né? Que lá de cima, no meio daquela caravana, numa multidão, eles só faziam receba e assoprava assim no microfone, o povo bou. Para chegar nesse nível, a pessoa tem que carregar mesmo uma unção genuína, né? Não é eu hoje, eu recebi a impartição, agora eu vou chegar com fulano e receba, assoprou, e aí não vai acontecer nada, né? Porque você recebeu um certo nível. Aí você vai, né, alcançando outros e outros níveis. Não vai chegar hoje, você receber um pouco e já querer fazer muito. No reino de Deus, tudo começa de baixo, pequeno, tá? Se Deus te deu um pouquinho dessa unção, começa a multiplicar ela. Outra coisa que eu quero dizer para você, a unção, ela tem fome, tá? Se você receber uma impartição de unção ou um dom, a unção tem fome. Assim como o carro precisa de gasolina para andar, ou diesel, a unção tem fome. Ela precisa de jejum, ela precisa de leitura da palavra, ela precisa de louvor, de oração em línguas, oração, um tempo com Deus. Porque se você recebeu, eu recebi a capa completa do irmão ali que flui no 9 dons do Espírito Santo, que prega, que louva, pronto, já tô cheia. Não. Você recebeu, mas se você não zelar por essa unção, se você não cuidar, você vai perder. Perde, irmã Brenda, perde. Porque vai saindo, né? Então você recebeu aquele pouco, começa a jejuar mais, ora mais. Traz uma água, amor, por favor. Para você ir fluindo mais e mais. Tá bom? Então tá bom. Tudo que você recebeu, você precisa intensificar, multiplicar isso. Lembra da parábola dos talentos? Que um recebeu 1, outro recebeu 5, outro recebeu 10. Teve um que recebeu e escondeu na areia, lá na terra, não prosperou. Então, se você recebeu um talento, começa a usar, fluir. Se você tem só um dom, vai, flui nele, começa a usar ele. Que Deus, ele vai ver a tua fidelidade e vai te dando mais. Amém? E ore, jejue bastante. Aumente seu nível de jejum. Se você jejua só meia hora, começa a sacrificar mais a sua carne. Amém? Irmã Brenda, eu não consigo, eu tenho dor de cabeça, eu tomo remédio, eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Faça o jejum que você consegue. Tem o jejum que é sem nada, que é o total, que é sem água e sem comida. Que você pode tirar ali por algumas horas, né, para você fazer. Tem um jejum que só é de líquido, que é o que eu faço geralmente, né, que é o que eu sempre faço, que eu só tomo líquido, né, e eu fico sem comer por 24 horas. Às vezes eu começo 6 da noite de hoje e vou entregar 6 do outro dia, que dá 24 horas sem comida, só água, tomando café, suco, chá, né? Esse é o meu, né?
Quando eu estava aí na mamãe, eu fiz de 2 dias, só não líquido, de 48 horas. Mas antes de você chegar a fazer um jejum desse, você começa com pouco. Ninguém começa grandão. Amém? Todo mundo começa devagarzinho. Quanto mais você jejua, mais autoridade você tem no mundo espiritual. Mais os teus dons vão sendo ativados, vão sendo desenrolados. Mais unção você vai adquirindo. Mais sensível você vai estar, né? Você começa a viver um avivamento sobrenatural na sua vida, tá bom? Então, se você não tem o hábito de jejuar, comece a jejuar. Se você quer ser uma mulher de Deus, que flua na profecia, na revelação, louvar e o céu descer, o povo falar em língua, sair sentindo a unção, jejue e ore por esse propósito. Amém? Então, amém. Tá? Tá bom. Também tem impartição à distância, sem toque, né? Só de olhar para a pessoa, estica o braço assim, ó, receba. Eu tô aqui, a pessoa tá ali na cozinha, um pouco longe de mim, né? Como esses avivalistas fazem. Tem que ter um nível de fé maior e uma unção maior, né? Receba agora, e a pessoa lá de longe cai, é arremessada com a unção de Deus. Amém? Tem também a onda de unção, que é quando sem toque também, né? Fica aquele monte de gente assim, uma multidão, todo mundo um lado do outro, e o avivalista ou a mulher de Deus, o homem de Deus que vai estar ministrando, fala lá de cima, né? Receba, e todo mundo cai, aquele monte de gente cai só de uma vez só, né? É uma unção coletiva, todo mundo recebe junto, né? E também tem a transferência de unção em sonho, como eu falei. Quando você sonha recebendo de alguém. Aconteceu comigo. Esses dias lá na minha mãe, eu sonhei recebendo mais uma vez unção de uma avivalista que eu sigo. Eu já sonhei 2 vezes recebendo. E quando eu recebi, eu me acordei com a minha mão pegando fogo e cheio de pó de ouro na minha mão. Pó de ouro são uns pequenos brilhinhos, parece glitter, mas é a manifestação da glória de Deus. Se você nunca recebeu, se você quer receber, eu vou transferir para você em algum vídeo, tá? Então tá bom. Então é assim que funciona. E tem a transferência de unção direta, que é o próprio Deus que transfere para você, né? E também tem transferência de unção através dos anjos. Sim, você está ali no momento de adoração, né, do serviço angelical ali, né, você está adorando. Aí o Senhor vem, envia um anjo e ele vai lá e transfere para você. Anjos ministradores, né, para tocar nas pessoas. Você está lá adorando, ou então Deus vai te dar esse mistério, esse manto, né? Você está ali num culto, você está ali adorando, está um ambiente de glória, e você de repente, anjo, ministrador de unção agora, vai tocar em você. Aí os anjos vêm, e aí na hora que você dá o comando, ele transfere. Aí as pessoas sentem, as pessoas caem. Só que tem muita gente, que não acredita nessas coisas. E muitas vezes a pessoa não recebe porque ela é incrédula. Ela é religiosa. Eu teve um tempo na minha vida que eu não acreditava nessas coisas, sabe? Depois que você acredita, você vai vivenciando, você vai vivendo. A minha vida espiritual, ela era muito rasa. Eu não tinha uma prática de jejum como eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma fome, uma sede por Deus sobrenatural. Eu durmo e acordo pensando, eu fico buscando, eu fico até de madrugada. Não para minha honra, não para minha glória, mas é porque eu tenho fome e sede de Deus. Eu vivo hoje um avivamento. Um fogo no meu peito queima dia e noite. Só de eu falar, minha honra já está pegando fogo, eu já estou sentindo calor. Por quê? Porque isso já está no meu DNA. E eu quero te ativar nisso. Eu quero que você passe a viver o sobrenatural. Eu quero que você seja destravado nos dons que já estão sobre você. Por isso que eu estou aqui te ensinando tudo isso que eu tenho aprendido. Amém? Para você viver o sobrenatural de Deus, ter experiências com Deus que você nunca teve.
A partir do momento que você busca, que você sai do raso, que você vai para o profundo, você nunca mais é o mesmo. A partir do momento que você contemplar os anjos, que você contemplar a glória de Deus, que você viver, sabe, esse avivamento, esse fogo do Senhor, você nunca mais será o mesmo. Amém? Então, essa é a aula sobre impartição de dons, né, de unção. Amém? Então, que você possa ir. Silêncio, amor. Mano, gravar vídeo com o marido em casa é bem complicado, mas chegou no final, amém? Que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida, né? Eu estarei aqui falando. Vou enviar depois um PDF para vocês, como crescer 12 anos em um ano espiritualmente na presença de Deus. Amém? Então, a paz do Senhor.